3 crimes, 3 mortes em 3 datas diferentes. Porém, havia uma coisa em comum entre eles: a união de 3 espíritos ao se comunicarem pela mesma razão com o maior médium do Brasil, Chico Xavier. Entenda o caso. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vou contar para vocês 3 histórias incríveis de casos que foram assim solucionados através da psicografia. Pois é, gente, convido vocês a ficarem comigo até o final desses casos, que são bem intrigantes. Mas antes vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela, para quem quiser me seguir por lá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Antes de começar, gente, eu gostaria de falar que eu sei o quanto a figura de Chico Xavier é extremamente respeitada e a biografia dele é muito vasta. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu não vou assim citar todas as obras e feitos de Chico, senão teria que ser um vídeo só disso. Mas a título de contextualização, eu vou citar brevemente alguns feitos de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e veio a falecer aos 92 anos, no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais. Ele escreveu mais de 450 livros, traduzidos em 15 idiomas, e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Além disso, Chico psicografou cerca de 10 mil cartas sem nunca ter cobrado por isso. É considerado um dos maiores fenômenos paranormais do mundo. Bom, então vamos aos casos de hoje. O primeiro caso aconteceu em 1976 em Goiânia, Goiás. Henrique era um jovem e ele estava construindo uma casa. Mas ele tinha muito medo que os materiais da obra viessem a ser furtados. Então ele contratou um vigia para que, supervisionasse ali, fiscalizasse a obra enquanto não estivesse ninguém trabalhando, para que ninguém então pudesse roubar esses materiais. Ele então deu a sua arma para esse vigia, para ajudar ali na ronda e ter mais uma posição assim de segurança. Dias depois, Henrique foi apresentado a um empresário chamado João França, mais conhecido como França. Os dois se aproximaram, se tornaram amigos. Eventualmente sempre saíam juntos. O França, gente, ele era casado, mas ele não era fiel à sua esposa. Então, assim, ele tinha realmente esse tempo livre para poder ficar saindo com o Henrique. Inclusive, o Henrique chegou a comentar com ele da obra em sua casa e do vigia que tinha contratado e que tinha dado a sua arma para o vigia. Então, o Henrique perguntou ao França se ele não conseguiria um outro revólver para ele. E o França disse que sim, que daria conta de conseguir isso sim. Bom, no dia 10 de fevereiro de 1976, os dois resolveram contratar 2 dançarinas e foram então para uma festinha particular no quarto de um motel. E lá eles estavam se divertindo, bebendo, curtindo, até que em determinado momento Henrique perguntou para o França da arma que ele tinha pedido que o amigo arrumasse. O França então disse que a arma estava no carro. E naquela cachaça, gente, naquela brincadeira, o Henrique falou: então pega pra mim, eu quero ver a arma, pega no carro. E o França falou: não, deixa isso pra lá. Uma das dançarinas chegou a dizer: não, deixa isso pra lá, vamos continuar aqui, tá tudo bem. E o Henrique não, o Henrique insistiu e queria ver a arma. Então o França foi até o carro, pegou o objeto, descarregou, já dentro do quarto. Ele não descarregou a arma no carro, gente, isso tem que ficar bem claro, ele descarregou a arma no quarto. E aí ele chegou lá com a arma, e falou: olha, tá aqui, você queria a arma? Tá aqui, ó. Vamos ver, vocês sabem brincar de roleta russa? Que é quando você coloca uma só bala no tambor de um revólver, gira e aponta o cano da arma para si próprio ou para alguém. E as meninas ficaram assim, as dançarinas um pouco agitadas, aquele negócio assim, sem saber o que ia acontecer, e o França com a arma na mão. E o Henrique pegou e falou:
beleza, vamos lá então, vamos brincar de roleta russa. Homem gosta dessas coisas, né, gente? Essa adrenalina, essa coisa de, eu sou forte, pode vir. Então, o França ali com a arma na mão, em punho, a dançarina veio para poder tentar tirar a arma dele, falar para ele parar com aquilo, que aquilo não era brincadeira, né? E a arma realmente, gente, não é brincadeira. O França, sem querer, acabou disparando contra o amigo e a única bala que tinha naquele tambor atingiu o Henrique em cheio. E ele caiu morto. Bom, o França e as dançarinas ficaram desesperados, eles não conseguiam acreditar naquilo que eles estavam vendo, o Henrique ali caído, as meninas saíram correndo apavoradas, gente, imagina a cena, e o França ali segurando a arma, sem saber muito o que fazia, na verdade, ele estava sem entender o que tinha acontecido, porque até então ele se lembrava de estar brincando com a arma na mão, e de repente o amigo dele já estava caído. Então, assim, foi tudo muito rápido. O Henrique foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu e foi a óbito no mesmo dia. A justiça considerou o caso como homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. O juiz do caso, o senhor Orimar de Bastos, recebeu um pedido especial antes de escrever a sentença. Um amigo pessoal de Orimar foi até ele e pediu que ele revisasse o caso de Henrique, porque o França estava sofrendo demais. Não pediu que condenasse ou absolvesse, mas digamos que olhasse com carinho. Em junho de 1976, Orimar foi então para o Fórum de Piracanjuba redigir a sentença. Chegando lá, ele sentou e começou a escrever, né? Naquela época, gente, tudo era feito nas máquinas de datilografia. Então, eu me lembro bem, quem for da minha época ou mais velho do que eu vai lembrar que era bem comum a gente ter aulas de datilografia. Então, assim, era todo mundo ali sentado, batendo naquelas máquinas. A máquina é bem barulhenta, eu lembro que era legal demais, mas ela era muito barulhenta. Então, à medida que você vai pá, 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 apertando as teclas, aquilo ali vai ecoando. Então, eu imagino que num fórum, à noite, sozinho, um silêncio, assim, profundo, o barulho das teclas devia soar ainda mais alto. Me causa um certo desconforto, não sei vocês. O juiz estava então lá, né, datilografando, escrevendo a sentença numa boa. E sabe aqueles relógios, gente, que tem em cidades, geralmente cidades pequenas, que quando toca, você escuta na cidade toda, aquele barulho ecoa, né, na cidade toda, então de onde você estiver, você consegue ouvir. Na minha cidade tem um desses. Então, assim, quando toca 3 horas, 3 vezes o sino é batido. 4 horas, 4 vezes o sino é batido. Então, você sabe quantas horas são, mesmo sem olhar o relógio, só ouvindo as batidas do sino. Então, o Orimar, ele estava na 3ª folha, quando ele escutou o relógio bater 9 horas da noite. E nesse momento, algo muito estranho aconteceu. Orimar escreveu durante 3 horas e depois disse que não se lembrava de nada. Era como se ele tivesse entrado em um estado de transe das 9 à meia-noite e quando ele acordou, digamos, quando ele despertou, a sentença, que tinha 9 páginas, estava pronta. O estranho, gente, é que era da 4ª página até a 9ª, que eram 9 páginas, né? Não tinha nenhum erro de datilografia. Era como se a pessoa tivesse sentado ali, porque, gente, a máquina de datilografia, quando você erra, né, você tem que bater por cima, então fica exatamente ali condenado aonde você errou. Não é como nos computadores que você redige, errou, apaga, escreve de novo e não tem problema nenhum. Na máquina de datilografia, você conseguia ver exatamente aonde a pessoa errou. E o juiz falou que da 1ª à 3ª página tinham vários erros de datilografia. Já da 4ª até a 9ª, não tinha nenhum. A sentença do juiz inocentou França. Orimar disse não ter dúvidas quanto à absolvição do réu. E mesmo que João França fosse o assassino confesso de Henrique, ele entendeu que foi um caso de fatalidade acidental, ou seja, um acidente, permitindo então que França seguisse seu caminho livre de qualquer condenação. Após a decisão do juiz, a mãe de Henrique, a dona Augustinha,
ficou indignada com o resultado e contratou então um advogado, o senhor Vanderlei Medeiros, para recorrer da sentença. No dia 14 de julho de 1976, Dona Augustinha, a mãe de Henrique, ela recebeu a visita de nada mais, nada menos do que Chico Xavier. Pois é, o médium bateu à porta dela após ter passado por uma homenagem, ter recebido essa homenagem em Goiânia. Então ele foi lá a pedido do próprio filho da Dona Augustinha. Batendo na porta, ela abriu e ficou assim, encantada e perplexa com a visita. Aliás, ninguém espera que o Chico Xavier bata a sua porta. Bom, ela pediu que ele entrasse e o médium disse a ela que o Henrique tinha entrado em contato com ele e que pediu para que ele falasse para a Dona Augustinha para que ela parasse com o processo contra o França, que o amigo dele era inocente, que não tinha culpa alguma e que tudo isso estava atrapalhando o crescimento espiritual do Henrique. Após a visita de Chico Xavier, Dona Augustinha entrou em contato com o advogado e disse que não queria mais recorrer, que podia parar com tudo aquilo. Porém, Vanderlei disse que já tinha entrado com um recurso, mas ainda assim ela insistiu, disse que pelo amor de Deus, que ele precisava parar aquilo, porque não poderia ir adiante. Bom, o recurso então foi retirado e França foi finalmente considerado inocente perante a justiça. 3 meses após essa visita, no dia 14 de setembro do mesmo ano, Henrique então se manifestou novamente para Chico. O médium psicografou uma carta de Henrique para a mãe, aonde dizia que, entre muitas outras coisas, ele agradecia que a mãe finalmente fez o que ele pediu, que aquilo ali tinha gerado muitas coisas boas para ele, que o França realmente não era culpado. Então ele reafirmou isso na carta e disse que estava muito feliz, que era para a mãe ficar tranquila, que estava tudo bem. Então essa carta acalmou muito o coração de Dona Augustinha e foi realmente um caso assim muito diferente de todos os outros, porque foi através realmente dessa carta psicografada de Chico Xavier que o França conseguiu ser inocentado pela justiça. Agora nós vamos para o segundo caso, que aconteceu em abril de 1976, também em Goiânia. Maurício Garcês Henrique tinha 15 anos na época, quando roubou o carro do pai e saiu para se divertir com um amigo. O nome dele era José Divino Nunes, mais conhecido como Zé. Maurício acabou batendo o carro e o pai dele ficou muito chateado com isso. Cansado das artimanhas do filho, ele decidiu então levá-lo para ir morar com uma tia. No dia 9 de maio de 1976, o Maurício passou na casa do amigo dele, do Zé Divino, para que os dois fossem estudar. Porém, o Zé disse que não iria, então o Maurício acabou desistindo também e os dois ficaram ali na casa do Zé, ouvindo música, conversando, essas coisas de brother. Bom, o Maurício perguntou para o Zé se ele tinha cigarro. E aí o Zé falou que não, que tinha acabado. Então o Maurício começou a procurar pela casa, ali do Zé Divino, se encontrava cigarros. Então ele encontrou uma maleta, que era do pai do amigo, e nessa maleta ele encontrou uma arma. Bom, daí o Maurício começou a brincar com a arma, essas brincadeiras, gente, de menino, porque a arma não se brinca. E o Zé falou com ele que era para parar com aquilo, porque era do pai dele, o pai dele não gostava que mexesse nas coisas, então que era para que o Maurício guardasse a arma. O Maurício então deixou aquilo para lá e foi perguntar para a mãe do Zé Divino se ela tinha cigarros. Nesse meio tempo, o Zé pegou a arma e começou a brincar com ela ali em frente ao espelho, sabe? Essa brincadeira de ficar apontando e tal. E nesse momento, a arma dispara e acerta exatamente o amigo Maurício, que vinha, com o cigarro na boca. Maurício morreu na hora. Não deu tempo, assim, nem de chegar no hospital. O Zé ficou desorientado. Então, assim, ele falou que não tinha feito aquilo, que não sabia como que a arma tinha disparado. Enfim, toda aquela confusão, chamou pela mãe. O pai do Zé foi quem avisou a família do Maurício do que tinha acontecido.
e ele era oficial de justiça, então ele escondeu o filho, né, para que não fosse pego em flagrante. E após 4 dias, o Zé Divino se apresentou na delegacia. Bom, a família de Maurício não engoliu essa história e eles queriam a prisão de Zé Divino. Durante um mês, todos os dias, várias vezes ao dia, os pais de Maurício iam ao túmulo do filho, né, visitá-lo. Bom, eles ainda não tinham nem recuperado do luto profundo, eles ainda estavam sem entender direito, né, de fato o que tinha acontecido, quando eles receberam a visita de Dona Augustinha, a mãe de Henrique, do primeiro caso. Eles se conheciam porque a Márcia, a irmã do Henrique, ela era professora de música do Maurício. Em solidariedade, Dona Augustinha levou alguns livros espíritas para que eles lessem. Falou que os livros eram excelentes e iriam ajudá-los no processo do luto, pois traziam mensagens de conforto e esperança. Eles realmente leram os livros e um certo dia a mãe de Maurício, a dona Dejanira, ela resolveu ir procurar Chico Xavier. Chegando lá, ela contou ao médium que precisava muito falar com o filho dela, que ela já não aguentava mais de saudade. Chico então a acalmou. Em uma espécie de visão, ele narrou a ela todo o ocorrido, toda a fatalidade, né, como que Maurício tinha vindo a falecer, e pediu que ela ficasse tranquila, porque o filho dela, em breve, entraria em contato. A partir desse dia, Dona Dejanira e o seu esposo passaram a frequentar um grupo espírita e eles começaram a receber como se fossem bilhetes do Maurício, que dizia que estava bem, que estava tudo tranquilo e que em breve, assim que possível, entraria em contato novamente. Por quase 2 anos, os pais de Maurício continuaram insistindo para que Zé Divino fosse punido pela justiça, até que no dia 27 de maio de 1978, eles receberam a primeira carta de Maurício psicografada por Chico Xavier. Foi aí que eles aprenderam a perdoar o do filho. Na carta, Maurício dizia, dentre várias outras coisas, que o Zé não tinha culpa alguma no que tinha acontecido, que foi uma terrível fatalidade e que, na verdade, aquilo somente aconteceu porque, ao invés dele estar estudando, né, como ele deveria, porque ele saiu de casa para estudar, lembram? Mas ele não foi. Então, que isso só aconteceu porque ele não estava estudando. Então, que a culpa, antes mesmo de ser do Zé, era dele. Eles chegaram a receber várias cartas do filho depois disso. Todas elas, gente, eram assinadas, né, por Maurício. Só que os pais não conheciam a assinatura do filho. Até porque ele faleceu muito jovem, né? Ele tinha só 15 anos quando tudo aconteceu. Até que um belo dia, a dona Dejanira, a mãe, ela estava procurando por alguns documentos de Maurício e aí ela encontrou a identidade dele. E ali ela viu a assinatura. Na mesma hora ela correu para poder pegar as cartas psicografadas de Chico e comparou as assinaturas. E segundo os pais de Maurício, a assinatura era igual à do filho falecido. Um grafoscopista chegou inclusive a afirmar que aquelas assinaturas pertenciam de fato a um espírito, ou seja, eram reais. Os peritos concluíram que a versão de disparo acidental dada pelo acusado José Divino poderia ser aceita. Coincidência ou não, o caso foi parar exatamente nas mãos de Orimar de Bastos, o mesmo juiz do primeiro caso. Em junho de 1980, em Goiânia, o réu foi absolvido por 6 votos a 1. Zé Divino agradeceu imensamente Maurício. Ele sabia que estava livre novamente, graças às psicografias de Chico Xavier. Pouco tempo depois do julgamento, o juiz Orimar de Bastos, que foi o juiz, né, ali dos 2 casos, tanto do Henrique como do Maurício, ele recebeu uma ligação da mãe do Henrique, a dona Augustinha. E nessa ligação ela disse que Chico queria se encontrar com o juiz. Nesse encontro, o médium entrou em uma espécie de transe e nisso a secretária dele, que o acompanhava, colocou papel e caneta em suas mãos e ele começou a escrever sem parar. No final dessa carta psicografada,
ele assinou o nome de Adalberto Pereira da Silva, que era um juiz que tinha falecido anos antes de Orimar de Bastos assumir a magistratura. Nessa carta, o espírito do juiz chegou a citar inclusive outras 14 autoridades que atuaram na região de Goiás e que já tinham morrido há muitos anos. Orimar saiu de lá com a certeza de que realmente existe uma comunicação entre vivos e mortos. As absolvições dos 2 acusados inocentados através das psicografias de Chico Xavier chegaram até os jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso realmente, gente, foi muito polêmico na época. Então, assim, gente, defensores públicos, um jurado na época dos casos, juristas e até o padre e reitor da PUC-RJ à época dos fatos, todos falaram que não fazia muito sentido confessos ficarem livres de suas penas por conta de uma carta, de uma psicografia que na verdade não podia nem se provar se era verdadeira ou não. No entanto, o médico e pesquisador da USP, Sérgio Felipe de Oliveira, defendeu que uma vez que a ciência não pode explicar, a hipótese espiritualista é viável sim, e talvez a espiritualidade possa ser uma realidade. Vamos então para o terceiro e último caso de hoje. Em maio de 1980, João Francisco de Deus estava em prisão preventiva por ter atirado a queima-roupa contra a própria esposa, a ex-Miss Campo Grande, Gleide Maria Dutra. João alegou que não sabia explicar como que a arma disparou e fatalmente atingiu sua mulher. Através de um habeas corpus, ele conseguiu ser liberado e foi procurar Chico Xavier. O médium o acalmou e acabou por psicografar uma carta do espírito de Gleide. E essa carta dizia que o tiro não foi um crime, mas um acidente e que, portanto, seu esposo era inocente. A carta foi aceita como verdadeira pela família de Gleide. Apesar de muita gente não concordar, em junho de 1985, no Mato Grosso do Sul, o acusado João de Deus foi inocentado pelo corpo de jurados por 7-0. Pois é, gente. E certamente a carta psicografada por Chico Xavier interferiu nos resultados, uma vez que ela foi aceita nos autos do processo como prova testemunhal. Após 5 anos, em 1990, João foi levado a julgamento novamente e dessa vez ele foi condenado a 1 ano e meio de reclusão por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Mas como o crime já havia sido prescrito, ele continuou em liberdade. Futuramente, João de Deus casou-se, teve uma filha e a batizou com o nome da ex-esposa, Gleide. A carta psicografada por Chico Xavier foi o primeiro documento admitido em um tribunal do júri e que serviu de prova, resultando então na absolvição do acusado. Segundo o médium Celso de Almeida Afonso, a psicografia é a ponte que serve àqueles que estão do lado de lá para que se comuniquem com aqueles que estão do lado de cá. Milhares de pessoas, anônimas e famosas, são gratas a Chico Xavier por ter psicografado carta de seus entes queridos já falecidos. E vocês? O que vocês acham disso? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Vocês acreditam em psicografia? Acha que tudo isso é balela e que não deveria ser usado como prova em um tribunal de júri? Ou não? Que realmente tem uma validação espiritual e aquilo ali realmente é verdade e veio de um espírito, de um ente querido que já se foi. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, então não percam. Peço também que deixem um comentário aqui embaixo se você já conhecia essa história, se você não conhecia também. Se quiser acrescentar qualquer coisa, é muito importante o comentário, gente, porque dessa forma o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo e ajuda, o vídeo a engajar bastante. Então eu conto com vocês. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!